Mateus capítulo 27, versículo 40. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 40. Depois nós vamos passear em alguns outros textos, então fique aí com a sua Bíblia na mão. Todos já encontraram, amém? Os que já encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Quero falar nessa manhã destacando esse trecho do versículo, desce da cruz. E começo fazendo uma pergunta para você: por que é que você não desce da cruz? Por que é que você, se você é filho de Deus, por que é que você não desce da cruz? Por que é que você não larga essa cruz? Por que é que você não deixa essa dor? Por que é que você não deixa essa cruz que você está carregando? Simplesmente deixa, larga, abandone. Eu já estou meditando nesse trecho, nesse tema, já faz 2 semanas, desde que preguei há 2 domingos, sobre o que Jesus significa para você. E nesse sermão que preguei há 2 semanas, falei sobre o significado de Jesus, especialmente na sua vida, especialmente em você, para você o que Jesus significa. E durante a mensagem falei que Jesus não pode significar outra coisa senão o Jesus da cruz, senão o Cristo crucificado, que é escândalo para uns, que é loucura para outros, mas ele precisa ser isso, o Cristo da cruz, o Cristo crucificado. E fui bastante incomodado depois dessa mensagem, não pelo Espírito Santo, mas pela Camila, que no caso foi instrumento de Deus. Mas você falou da cruz, mas não disse o que era a cruz. Você precisa voltar lá e explicar melhor o que é a cruz. Tá bom, fala, Senhor, eis-me aqui. E se eu não pregar isso também, eu apanho depois em casa, fico sem janta e tal, essas coisas essas violências que a gente sofre. E no caso dessa manhã específico, ela não veio, porque ela está ajudando num casamento lá na igreja onde ela cresceu. É um ministério que ela tem. Inclusive, fica a dica: se você vai casar, peça ajuda para Camila, manja tudo desse negócio. E parênteses, né? Eu não entendo esse apetite desse pessoal de casar num domingo de manhã, né? Não consigo entender esse negócio. Não dá para esperar mais 2, 3 semanas para casar num sábado à noite? Enfim, estão casando lá, amigos nossos. Eu não fui, mas estão casando lá, e tenho certeza que o fato de eu não ter ido não muda em nada o casamento de ninguém. Eles estarão casando lá. Mas enfim, quero falar então sobre essa cruz, o significado da cruz, o que é a cruz. Eu quero apresentar nessa manhã alguns aspectos da cruz que são importantes para nós, porque tenho certeza que entender o que é a cruz, entender o significado da cruz, não é cansativo demais e nunca é pouco demais. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, é aquilo que no mundo inteiro identifica quem são os cristãos, é aquilo que mostra exatamente o centro do que nós pregamos. A cruz é o símbolo mais importante. Não que você deva andar com um crucifixo pendurado, ou que você deva fazer
o sinal da cruz, mas a cruz é o símbolo maior do cristianismo. E não é porque nós temos uma cruz na porta da igreja que somos uma igreja católica, muito pelo contrário. A cruz não é um símbolo da igreja católica, a cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo de Jesus, que mostra aquilo que Jesus fez. Por isso nós precisamos entender e compreender por que é que Jesus escolheu a cruz, por que é que Jesus foi para a cruz. Ouso dizer que a cruz era obrigatório para Jesus, não foi uma opção, não foi algo que ele tinha um menu de opções, cruz, forca, acidente de carro, vou escolher, vou chutar na A, cruz. Não foi uma escolha aleatória de Jesus, não foi uma escolha qualquer. Aliás, Jesus ter morrido era plano de Deus. Esse sempre foi o plano de Deus desde a fundação do mundo. Enquanto preparava essa mensagem, eu ouvi um questionamento de uma pessoa dizendo o seguinte, que não entendia como um Deus bom e amoroso entrega o seu único filho para morrer por nós. Isso era maldade. Isso é uma maldade. Imagina você como pai, como mãe, pegar o seu único filho para morrer por um bando de gente ruim. Maldade. Quando a pessoa falou isso, eu logo pensei, esse sujeito não entendeu nada do que é o cristianismo, esse sujeito não entendeu nada. Porque Jesus morrendo na cruz não é simplesmente Deus dando o seu filho para morrer no lugar de muitos. É o próprio Deus se entregando para justificar a muitos. A cruz de Cristo significa que Deus se esvaziou e Ele mesmo assumiu a culpa. Ele não jogou a culpa em outro. Isso é um dos mistérios da Trindade. Apesar da manifestação divina do Filho na cruz, é o próprio Deus quem morre. É o próprio Deus que se entrega por amor. E isso é maravilhoso. E Jesus, lá em João 10, 18, fala que ninguém tira a vida de Jesus. Ele fala: ninguém tira a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Faço isso porque eu quero, faço isso por própria vontade. Jesus está dizendo que o ato de morrer na cruz é uma escolha dele. Ele escolheu. É como se no dia em que Deus estava planejando a criação do mundo, claro que isso é só didaticamente, não foi assim que aconteceu, mas quando Deus estava planejando a criação do mundo, Ele olhou e lá na frente Ele viu que o homem pecaria, e então Ele diz: como é que eu vou resolver isso? Só vai ter um jeito, morrendo e assumindo a culpa. E Ele diz: tudo bem, vamos criar o homem assim mesmo. E a culpa do pecado, ela é tão grande, e Jesus, para ensinar o quão grande é a culpa do pecado, Ele escolhe a pior morte possível, a morte mais dolorosa possível, a morte mais violenta e humilhante, para mostrar o quanto violento e humilhante é o nosso pecado. Mesmo que a gente assista aquele filme do Mel Gibson, nós não conseguiremos ter ideia do quanto Jesus sofreu. Dizem os historiadores que haviam 3 tipos de morte extremamente dolorosas, mas a que estava em segundo e em terceiro lugar sequer se aproximava da crucificação, que está em primeiro lugar. Era a morte mais terrível e dolorosa que qualquer ser humano jamais experimentou. Os romanos, eles se especializaram em provocar dor até o extremo
máximo que a pessoa... Caio, a bênção está sobre sua vida, meu irmão. Os romanos se especializaram em provocar a dor máxima que uma pessoa pudesse suportar. Vocês já devem ter lido a expressão na Bíblia 40 chibatadas menos uma, porque os romanos, de tanto aplicar as chibatadas, eles percebiam que na 40ª a pessoa morria. Então 39 chibatadas, 40 menos uma, é para dizer assim: olha, leva esse cara pertinho da morte, mas não mata. Eles se especializaram nisso. E a crucificação era a forma mais horrível, mais tenebrosa. Mas Jesus, ele fala: eu preciso passar por essa morte, talvez para que nós entendamos o quão pesado é o nosso pecado, o quão terrível é o nosso pecado sobre Jesus. Jesus, ele escolhe exatamente esse sofrimento, essa dor, para que nós possamos entender isso. Mas se você abrir comigo lá em Isaías, capítulo 53, Isaías capítulo 53, a partir do versículo 10, esse capítulo 53 é uma descrição exata do que foi o sofrimento de Jesus na cruz. Mas quero destacar apenas os versículos 10 e 11, quando ele fala assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, espremê-lo, fazer como se fosse um caldo de cana, fazendo enfermar, adoecer, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por que Jesus escolhe a cruz? Por que Jesus escolhe morrer? Porque ele sabe o resultado que vai trazer. Ele não olha a dor, ele olha o resultado. Ele sabe que para a salvação das pessoas, ele precisa cumprir a sua missão. A missão de Jesus, ela é obrigatória, não tem como ele trocar. E o que nós precisamos entender quando olhamos para a cruz? Que era a missão de Jesus, que a cruz era obrigatória, não era opcional. A cruz não era algo que Jesus podia trocar, barganhar. A cruz não era aquilo que ele podia decidir fazer ou não. Já estava decidido desde o começo, e ele assumiu toda essa dor, todo esse sofrimento, por uma única razão: porque viu o resultado do seu trabalho. Ele falou: vai ser dolorido, vai ser sofrido, vai ser penoso. A descrição a respeito do sofrimento de Jesus, em especial nesse capítulo 53 de Isaías, é fortíssima, mas ele olha e fala: eu passarei por tudo isso, pelo resultado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a cruz é obrigatória no ministério de Jesus, mas a cruz também significa a vitória de Jesus. A cruz, ela também é a vitória em si. Suportar a cruz é a vitória de Jesus, não simplesmente o resultado que a cruz vai trazer, mas a cruz em si, ela é a vitória. Você deve olhar para mim e dizer assim: você é doido, que cruz é vitória? Jamais eu acreditaria que um sofrimento e a dor em si seja
a vitória do cristão, seja vitorioso para o cristão. Mas pense bem nas opções que Jesus tinha. Vamos voltar um pouquinho na vida de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério público, ele é batizado, vem uma voz dos altos céus e diz: este é meu filho amado, em quem tenho alegria. E então o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e ao final desse período, ou durante o período, o diabo fez algumas propostas a Jesus. A primeira proposta que o diabo faz para Jesus, o diabo chega pertinho de Jesus, chega no ouvido de Jesus e fala assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A voz do diabo é a seguinte: Filho de Deus não passa fome, Filho de Deus não passa essa necessidade não, Jesus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Você satisfaz a sua fome, se você é filho de Deus mesmo, você tem todo o poder, você pede, Deus vai te responder. E ele diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então o diabo muda a estratégia, leva Jesus a um alto e glorioso monte, onde por um instante mostra toda a riqueza e toda a glória do mundo, todo o poder, tudo o que havia no mundo. E aí, como que dizendo: Jesus, é o seguinte, se você é o Filho de Deus mesmo, você veio para conquistar todas essas coisas. Vamos encurtar o caminho, vamos compactar a sua missão, vamos fazer um acordo aqui, ao invés da gente ficar brigando, a gente faz um acordo. Imagino como bom advogado que o diabo é, dizendo o seguinte: olha, é melhor um bom acordo do que um processo judicial, então vamos fazer um acordo aqui, eu e você. Você se ajoelha, me adora, diz que eu sou tal, e eu te dou tudo, porque afinal de contas, tudo é meu, eu dou tudo para você. E ele diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Fala: não, porque Jesus, ele está olhando para a sua missão, ele está olhando para o seu propósito, ele sabe que esse não é o caminho. Mas ao longo da vida de Jesus, tentaram fazer de Jesus um rei. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a multidão veio e disse: não, vamos fazer de Jesus o nosso rei, porque afinal de contas é um rei assim que nós precisamos. Quando tiver escassez, ele multiplica os pães e tudo estará bem. Os líderes religiosos também tentaram fazer de Jesus o seu mestre. Alguns líderes os chamavam, gregos visitaram Jesus, tentando fazer alguma proposta, talvez tentando levar Jesus para a Grécia, dizendo: olha, ouvimos a sua sabedoria e queremos você lá no centro de sabedoria do mundo. Sai daí desse fim de mundo de Jerusalém e vamos para a capital. Vários momentos Jesus ele é tentado a deixar a sua missão, a se corromper, a fazer qualquer coisa. E o fato de Jesus olhar para a sua missão e não ir nem para a direita nem para a esquerda, o fato de Jesus falar a verdade sempre, o fato de Jesus olhar o necessitado, o fato de Jesus dar pão para aquele que tinha fome, curar os enfermos, fazer tantos prodígios, maravilhas e sinais, isso tudo levou Jesus à cruz. Foi o fato de Jesus ser santo que o leva à cruz. Os homens não podiam suportar a integridade moral e espiritual de Jesus, por isso o crucificaram. Para ilustrar isso, tem uma crônica que eu gosto muito, eu não sei contá-la exatamente como o autor escreveu, mas é mais ou menos assim: que Jesus estava andando, carregando a sua cruz, e um homem olhava Jesus ali, todo ensanguentado, ferido, como diz Isaías, a perspectiva mais terrível de um homem, não via nada de bonito para olhar nele. E então esse homem, com um homem qualquer olhando Jesus passando, Jesus para com a sua cruz no ombro, olha para ele
fala alguma coisa baixinho, ele não entende, então ele se aproxima para ouvir. Talvez Jesus estivesse pedindo uma ajuda, um socorro, um copo d'água, mas Jesus fala perto do ouvido daquele homem: eu venci o mundo. Aquele homem assustado olhou e falou: imagina, essa é a visão de um derrotado, essa é a visão de um humilhado. Como um homem como esse pode dizer: eu venci o mundo? Então esse homem vai embora, ele desaparece no meio da multidão pensando naquilo. Como esse homem que está caminhando para a morte mais terrível que um homem pode suportar, pode dizer: eu venci o mundo? Então, depois Jesus de ter morrido, ele teria, segundo essa crônica, aparecido a esse homem e dito: vê, eu venci o mundo. E o homem diz: agora sim faz sentido, porque você ressuscitou. Então o fato de você ter ressuscitado me mostra que você venceu o mundo. E Jesus diz: não, a minha vitória estava na cruz. Como um homem pode dizer que a cruz é a sua vitória? E então Jesus responde: o mundo tentou fazer de mim um líder político, mas eu não vim para isso. Eu venci o mundo. O diabo tentou me oferecer atalhos, meios de conquistar de forma ilegal, suja e sorrateira aquilo que eu vim conquistar por meio da cruz, mas eu venci o diabo. As pessoas, os líderes religiosos, muitas vezes me colocaram em situações fazendo perguntas para tentar me derrubar e me acusar, mas eu venci o mundo. Os homens colocaram testemunhas falsas no meu julgamento. Eu poderia ter esbravejado e lançado fogo do céu sobre ele e destruído tudo aquilo, mas eu venci o mundo. O mundo tentou colocar no meu coração um ódio mortal por toda essa humanidade, mas eu continuei os amando. Eu venci o mundo. Na cruz eu venci o mundo. E por ter morrido de forma injusta, eu venci a morte. Se eu tivesse pego qualquer um desses atalhos, eu não teria dignidade de vencer a morte. Eu seria digno de morte. Por isso eu pude vencer, por isso eu pude ressuscitar. Porque o salário do pecado é a morte, e eu não pequei em nada. A cruz, portanto, é a minha vitória sobre esse mundo mau, terrível. Entende isso? Você consegue colocar isso no teu coração? Que a nossa aprovação, as nossas tentações, os nossos momentos em que somos convidados a nos desviar só um pouquinho da verdade, e quando aceitamos isso, abandonamos um pouquinho mais a cruz e nos tornamos dignos de morte, dignos da cruz, e então somos derrotados cada vez que pecamos, todas as vezes que pecamos, e o nosso pecado é lá acrescentado sobre a cruz de Jesus, e cada vez que pecamos, o nosso pecado é acrescentado sobre a cruz de Jesus. Mas Jesus vence por nós, Jesus leva isso por nós. Quando Jesus diz está consumado, Ele estava dizendo a sua vitória sobre o mundo, estava dizendo da sua vitória sobre o pecado, estava dizendo da sua vitória sobre o diabo, estava dizendo da sua vitória sobre a morte. E cada vez que nós tomamos a cruz sobre nós, nós também caminhamos em vitória junto com Jesus. A cruz é a vitória. O resultado, a bênção que vem depois, é só a consequência, mas o suportar a cruz em si é a vitória que nós devemos ter sobre este mundo. Porque a cada vez que nós somos assaltados, o nosso desejo é procurar onde que tem um revólver e acabar com ele, exterminar esse ladrão da face da terra. Mas se fizermos isso, nós nos tornaremos pior do que aquele ladrão. A cada vez que somos ofendidos,
O nosso desejo é nos vingar daquela pessoa que nos ofendeu. Mas se fizermos isso, nós nos tornamos pior do que aquele que nos ofendeu. Mas quando perdoamos, e essa é a cruz, nós nos tornamos vitoriosos. Quando nós intercedemos pelo ladrão e pedimos misericórdia sobre a vida dele, então nós tomamos a cruz e nós então vencemos sobre ele. Quando nós estamos em dores profundas, quando a cruz está se tornando pesada nas nossas dores, enfermidades, provações que vão se prolongando, quando nós permanecemos firmes com Deus, nós estamos nos tornando vitoriosos. Agora, se nós abandonamos, nós então estamos assumindo a derrota. Se Jesus tivesse descido da cruz, ele seria um derrotado. Se Jesus tivesse pego um outro caminho, ele seria um derrotado. Se Jesus tivesse aceitado as propostas de Satanás, Jesus seria um derrotado. Se Jesus tivesse se tornado um rei, Jesus seria um derrotado. Se Jesus tivesse tomado qualquer outro caminho que não fosse o caminho da cruz, Jesus teria abandonado a sua missão e se tornado um grandíssimo derrotado. Mas porque ele sofre a cruz, ele então se torna um vitorioso. E cada vez que nós abandonamos a nossa cruz, nós nos tornamos derrotados. E cada vez que nós assumimos a cruz, nós nos tornamos vitoriosos. Mas a cruz não pode ser apenas a cruz de Jesus, ela precisa ser a minha cruz pessoal, a cruz que eu carrego. E quando eu carrego a cruz, eu tenho que saber que não é uma cruz de isopor, não é uma cruz com rodinha, não é uma cruz de ouro no peito. A cruz é pesada, a cruz traz sofrimento, a cruz traz dor. Mas quero destacar 4 palavras que você deve pensar cada vez que se apresentar uma cruz para você. Cada vez que você olhar uma provação, uma tentação, alguma coisa, você deve lembrar dessas 4 palavras. A primeira palavra é perseverança. Carregar a cruz dia após dia irá fortalecer você, irá te tornar mais forte, e então você poderá perseverar. Você aprenderá a permanecer no caminho. A cada pequena cruz, a cada pequena vitória, a cada pequena provação, a cada pequena tentação, você se tornará mais forte. E a sua perseverança trará vitória para a sua vida. Jesus, ele aprendeu o sofrimento, mas ele aprendeu a perseverar. Ele foi adiante o tempo todo, mesmo com lágrimas, mesmo com toda a dor, porque a cruz doeu em Jesus, mas ele foi perseverante. Entenda que a provação que você está passando trará para você perseverança. Seja persistente. A segunda palavra é que a cruz trará para você santidade. A cada momento em que você carregar a sua própria cruz, você aprenderá a ser santo, você aprenderá a fugir do pecado, você aprenderá a se aproximar mais de Deus. Cada vez que você carregar a cruz, você terá santidade. A terceira palavra que você tem que ter no seu coração, cada vez que você passar por uma provação e tiver que carregar a cruz, é serviço. A cruz vai te ensinar a servir a Deus e aos irmãos. A cruz vai te ensinar a ser uma pessoa humilde e servir. Não há pessoa que tenha passado por uma grande tribulação,
que não sai e que tenha saído dela vitorioso e que não aprenda a ser humilde. Converse com qualquer pessoa que passou um grande momento de tribulação na sua vida e que aprendeu depois a ser humilde. Se passou com um coração realmente contrito e cristão, essa pessoa se tornou uma pessoa pronta para o serviço ao próximo, o serviço a Deus. Se não fosse a cruz, todos nós seríamos arrogantes, seríamos péssimas pessoas, mas o sofrimento dia após dia vai nos fazer pessoas humildes, prontas para o serviço. E a quarta palavra que você deve ter em mente é esperança, porque a cruz não é o final. Apesar de Jesus ter dito na cruz, ele disse: está consumado. De fato, a morte na cruz era tudo o que ele precisava, mas ele sabia que o fruto do seu penoso e terrível trabalho viria adiante. A cruz para nós indica esperança. Se estamos ainda vivos na provação, é porque o Senhor ainda tem algo melhor para nós lá na frente. Se estamos passando pela provação com integridade e com santidade, é certo que o Senhor tem algo melhor para nós lá na frente. Se estamos passando a cruz com santidade, Deus tem algo melhor para nós depois da cruz. Se estamos perseverando, se estamos servindo, a nossa esperança tem que continuar acesa. Se temos uma cruz e carregamos uma cruz pesada, nós precisamos continuar na esperança, porque se passamos pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou, também experimentaremos as mesmas vitórias que Ele teve. Se somos dignos de sofrer com Cristo, também com Ele viveremos. A esperança da ressurreição continua viva entre nós. É por isso que na ceia a gente fala que a gente anuncia a morte de Jesus até que Ele venha, porque a morte de Jesus na cruz, quando Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue, nos indica a vitória eterna, e nós temos a esperança. Então, que conclusão posso chegar disso que acabamos de falar? Que a cruz era obrigatória para Jesus, que a cruz ela era a vitória de Jesus, a vitória em si, não aquilo que veio depois, mas a cruz era a vitória em si. Disse também que a cruz é algo pessoal, é nosso, é meu, e que ela precisa ter um significado para mim. E coloquei 4 significados para você, que você deve pensar, mas pode ser que você encontre outros. Aliás, seguramente você encontrará outros. O tema da cruz de Cristo, ele é infinito. Mas quando você estiver passando pela cruz, pelo sofrimento, pela dor, quando você estiver cumprindo a sua missão, quando você estiver andando no propósito de Deus, quando você estiver fazendo a vontade de Deus para a sua vida, muitos dirão: onde está o seu Deus? Muitos perguntarão, falam: olha, você pregou esse evangelho para tanta gente, você falou de salvação para tanta gente, por que você não salva a si mesmo? Você fica falando que o evangelho é bom para as pessoas, você fica falando que o evangelho vai resolver os problemas das pessoas, você fica falando que o evangelho vai salvar as pessoas. Por que o evangelho não salva você mesmo desse problema que você está na sua família, dessa doença? Você fica falando que Jesus cura, por que Jesus não te liberta desse óculos que você está usando? Por que Jesus não cura as doenças simples da sua vida? Por que Jesus não salva a sua família? As pessoas vão perguntar: por que esse Jesus não salva você? Quando as pessoas perguntarem onde está o seu Deus, ou perguntarem de outras formas: por que você não desce dessa cruz?
Talvez perguntem como a mulher de Jó perguntou a Jó: Jó, abandona, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Quando as pessoas perguntarem isso, você deve se lembrar das palavras de Jesus na cruz. Jesus, quando estava na cruz, mesmo sendo Deus, carregando todo o sofrimento nosso, Ele perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? E se Jesus se sentiu desamparado por Deus, muito mais nós. Se Jesus pôde perguntar: Deus meu, por que me desamparaste? Muito mais nós. E então, quando as pessoas perguntarem isso, você pode parar, respirar e ter um momento de glorificar a Deus e saber: estou sofrendo como Cristo sofreu. Fui encontrado digno de sofrer como Cristo sofreu. Estou no caminho certo. Vamos continuar. Porque essas palavras, se és filho de Deus, desce dessa cruz, são as palavras de Satanás para nos tirar do caminho certo. São as palavras da multidão que não conhece a Deus, querendo tirar você do caminho. Porque para nós a cruz também não é opcional. Para nós a cruz é obrigatória. No mundo nós teremos aflições, mas para nós a cruz também é a nossa vitória. Porque quando nós estamos sendo crucificados, dia após dia, somos entregues à morte, diz o apóstolo Paulo, nós estamos sendo crucificados. Se estamos sendo crucificados pelas coisas boas, pela justiça, por falar a verdade, por ter perseverança, por ter santidade, por servir, certamente estamos no caminho certo, certamente estamos no caminho da vitória. Então nós precisamos permanecer, e isso vai incomodar o mundo, isso mexe com as pessoas, isso mexe com aqueles que não conhecem a Deus. Quando nós sofremos, nós temos a possibilidade também de conhecer melhor a Deus, de conhecer melhor a Jesus. Essa dor que você sente é pesada, mas não se compara à dor que Jesus passou. Não se compara à dor que Ele teve. Jesus nos conhece pelo sofrimento que passou, e nós conheceremos a Jesus por carregarmos a nossa cruz, por carregarmos a nossa própria cruz. Muitos, no momento do sofrimento, perguntam se Deus o ama, por deixar que ele sofra. Muitos perguntam: será que Deus me ama? Pare de perguntar se Deus te ama. Comece a perguntar se você é capaz de amar a Deus, mesmo estando em sofrimento. Não pergunte: Deus me ama. Pergunte: eu amo a Deus? Mude a pergunta. Porque certamente a pergunta não faz nenhum sentido. O sofrimento e a dor e o amor de Deus não estão juntos. Deus não deixa de me amar se permite que eu sofra, porque o sofrimento é consequência do pecado, e Deus levou a punição pelo pecado na cruz. Mas eu tenho que me perguntar: eu amo a Deus mesmo estando em sofrimento? Essa foi a pergunta do ladrão da cruz para o outro. Quando o ladrão da cruz blasfemava de Jesus por estar crucificado, o ladrão perguntava: você não teme a Deus mesmo estando na mesma condenação? E então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a pergunta que nós devemos fazer no momento do sofrimento. Eu amo a Deus estando na mesma condenação que Ele, na mesma cruz?
Eu continuo perseverando? Eu continuo amando a Deus, estando no mesmo sofrimento que Ele? Ou será que eu vou fazer a pergunta do outro, que blasfemou contra Deus porque ele estava sendo condenado? Se você ama a Deus verdadeiramente, você poderá carregar a sua cruz. Se você ama ao Senhor verdadeiramente, você poderá carregar a cruz. Não será fácil, não será simples, não será algo... Carregar a cruz nunca é algo que te dá prazer, mas olha lá na frente, olha o resultado, tenha esperança. Certamente o Senhor tem algo melhor para nós após a cruz. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. A cruz não é fácil, Senhor. A cruz não é algo simples. A cruz é doloroso. A cruz destrói, nos moe. A cruz nos muda. A cruz nos desfaz. O sofrimento, a dor, acaba com a nossa vida, nos torna um pó. Mas nós pedimos, molda-nos novamente, constrói-nos novamente, Senhor, nessa esperança, nessa perspectiva, na perspectiva de santidade, de serviço, na perspectiva de perseverança, na perspectiva de amor a Ti, Senhor. Nos reconstrói, nos refaz a cada dia, Senhor. Nos mantém a esperança, nos mantém o olhar lá na frente, porque assim como Jesus venceu, nós venceremos também. Essa é a vitória que nos traz a paz, é Jesus. E nós oramos, Senhor, pedindo que a cada dia o Senhor não nos livre da cruz, mas nos dê força. Nós não podemos nos livrar da nossa cruz, mas nós pedimos misericórdia sobre nós, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós cairemos. Nós pedimos, cuida de nós, nos ajuda a suportar, Senhor, essa cruz tão pesada. Mas assim como Jesus venceu, nós queremos vencer também. A cruz não é opcional para nós. Nós não pedimos, nos tira da cruz. Nós pedimos, nos dá vitória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.